E aí, hoje vai ter um papo com o Leonardo Pessoa, que trabalha com física médica. Então vamos lá. A pessoa está entrando na live. E aí, pessoal? Vamos então. E aí, pessoa? Leonardo E aí, Pessoa, tudo bem? Vini, tranquilo? Tranquilo? Então hoje Tá vou me falar vendo? com. Tô te ouvindo bem. Tá me vendo? E me ouvindo? Aham. Perfeito. Hoje eu vou falar com o Leonardo Pessoa, que trabalha com física médica, faz residência em física médica no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, isso. Isso aí. E formado em física na URGS, trabalhou com física experimental e com ensino de física também, né? Uhum. Então vamos bater um papo sobre como é que é esse lance de física médica e o que que tu faz e tal, né? Que é a primeira pessoa que participa da conversa que não trabalha estritamente na área acadêmica, tá ligado? Uhum. Ah, é verdade. Então, tipo, Ahn, tu tá trabalhando agora, agora durante a pandemia, né? Tá indo pro sim, hospital. inclusive eu tô. Tenho certeza que tu tá me vendo, porque eu tô vendo a minha tela travada. Sério? Se alguém, pessoal, nos comentários, se vocês quiserem dizer aí se vocês estão vendo o Leonardo ou não, eu tô vendo. Ah, Então, então se tu tá vendo, todo mundo tá vendo. Tá. vamos ver. Ahn, não, é que é estranho ver a minha cara ali parada, mas tudo bem. Inclusive, eu tô aqui no hospital, né? Porque eu trabalho até às 6h30 e aí não ia dar tempo de ir pra casa, aí eu resolvi esperar aqui mesmo, né? Perfeito. Ó, estamos sim. Tem um lugarzinho, tipo, lugarzinho onde tu pode ficar de boa e Aham. fazer a live e tal. Na verdade, aqui tudo eu tive que me adaptar, né? Porque isso aqui não era nem para ser a sala dos físicos lá atrás, é a sala dos físicos, mas meio que aqui era para ser uma sala, antigamente era uma sala de aula, a gente usa ainda, na verdade, de vez em quando, mas aí meio que eu adotei ela por questão de distanciamento, né? Ao invés de ficar lá que teria outras várias pessoas, aí eu me adaptei, tem um computador aqui, eu uso aqui mesmo. Sim. É, de certo deve estar tudo diferente no hospital aí agora. Tu começou a Uhum. fazer a residência no, tipo, foi no início desse ano ou foi... Sim, foi em março desse ano agora. E, tipo, não tinha. A pandemia não tinha chegado aqui no Brasil ainda, né? O corona não tinha chegado no Brasil ainda, se eu não me engano. Mas tava tudo normal, né? Quando eu comecei a residência e eu fiquei, tipo, um mês e meio, eu acho, e aí mudou tudo do nada, né? Sim. Tu tem mais experiência, teve mais tempo aí no hospital durante esse tempo agora de pandemia do que no normal, vamos dizer, né? Exatamente. O meu normal no hospital é a pandemia, né? Sim, sim. Opa! Ups. Mas Eu deixei então, inclusive aqui o celular em cima de uma caixa de luva, porque ah, aqui toda a minha mesa é baseada em coisas de luvas e ah, máscara e que eu uso e protetor facial que eu tenho que usar o dia inteiro, né? E ah, aí, aham, cara, então álcool gel, no teu dia a dia, assim, no ah, hospital, no teu dia a dia no hospital, então tu tá sempre com essa máscara, com os protetores, tá? E aí como é que é mais ou menos tem sido o teu expediente, tá ligado? Como é o que que tu tem feito porque no hospital agora, tá ligado? Como é que funciona a sim. residência e tal? A residência, ela funciona. A gente tem que, antes da pandemia, a gente tinha que cumprir 60 horas presenciais aqui, né? Na semana.
Então, são 12 horas por dia, 5 dias na semana, né? Uh, e aí, antes do corona, isso. E aí, quando chegou a pandemia, eles reduziram, eles disseram que a gente poderia fazer só 30 horas, metade disso, né? Seria o mínimo de horas que a gente tinha que fazer. Só que, para o caso do físico, o fato de ter menos pacientes, porque reduziu o número de pacientes, né? Por isso que muita gente está conseguindo diminuir o expediente, mas para o físico, no geral, acaba não fazendo tanta diferença se tem 100 pacientes ou 10, né? Então, porque a gente não trabalha... não estou vendo meu rosto. Isso eu ia falar, agora... Tá. É que como eu não tô me vendo, aí tu tem que me avisar, tá? Beleza. Tu quer tentar sair e entrar de novo? Não, tá tranquilo. Deixa eu tentar até virar a câmera aqui, ver se ele faz alguma coisa ou não. Não, dá na mesma. Tu tá me vendo normal agora? Tô. Tá. Eu não, mas tudo bem. O Vini, o Giovanni perguntou, Léo consegue ler aqui? Se sim, dá meio passo para trás. Tá. Aqui tá melhor? Não, tá ótimo, tá ótimo. Já tá legal. Tá. Então, o que eu estava falando mesmo? Muitas pessoas estão conseguindo reduzir a carga horária, mas o físico que, enfim, tem mais a ver com equipamentos e tal, eu não estou conseguindo, eu estou fazendo carga horária normal. Eu chego aqui às 6h30 da manhã e saio às 6h30 da tarde, assim, em geral. Sim. Tipo, então, na verdade, o físico médico ele trabalha mais assim, coordenando essa parte de. Seria daquela. Não sei bem assim, mas seria da parte daqueles equipamentos que fazem ressonância, essas coisas. Também. É que aí existem, na verdade, 3 grandes áreas da física médica, né? Que é a medicina nuclear, aqui onde eu trabalho, que é o meu setor, né? E aí tem outras 3 áreas da física médica que eu não trabalho nelas, que seria o radiodiagnóstico, que aí sim o radiodiagnóstico faz ressonância, tomografia, raio-x em geral, né? E também tem a área da radioterapia, que seria usando radiação principalmente para tratamento, né? Na maioria dos casos é para tratamento de câncer, né? Sim. Aí, tipo, então tem... E aí, Vitor? Tem a radiação, então o pessoal que trabalha com radiação, o pessoal que trabalha com ressonância, e aí tem o pessoal da física nuclear. Na verdade, hoje em dia, a física médica já é bastante antiga, então ela teve várias fases, assim. Mas hoje, a principal a principal ferramenta da física médica é a radiação, né? Independente das 3 áreas, é a radiação, seja ionizante ou não, mas principalmente ionizante, né? As 3 áreas trabalham com radiação, só que aí muda um pouco o foco ou o jeito, né? Eu posso explicar melhor também, se quiser. Tipo assim, as 3 áreas elas trabalham com radiação, cada uma foca em algum tipo de técnica, vamos dizer assim, diferente e tal. Aí vamos dizer, vão se aplicar a tipos de tratamentos diferentes. Eu acho que a principal diferença, assim, por exemplo, né, aqui na medicina nuclear, em específico, onde eu trabalho, a gente trabalha com o que a gente chama de fontes não seladas, né, que são radionuclídeos, né, radioisótopos, que é material radioativo mesmo, que ele vai... são átomos radioativos mesmo, né? Então, a gente usa esse material radioativo para diagnóstico, né? A gente
a gente usa tanto para diagnóstico quanto para tratamentos, né? Para terapias, mas principalmente para diagnóstico. Então, a gente, como é que está esse radionuclídeo? Ele está na forma de um radiofármaco, que seria o quê? Um fármaco, né? Alguma coisa que tu pode administrar no paciente, né? Seja na veia ou seja via oral. Esse fármaco acoplado a um radionuclídeo que ele é radioativo, ele emite radiação por ele mesmo, né? Aham. Então, Então a gente pode falar. então isso que tu tá falando desse, como é que é, um fármaco, isso é material radioativo que tu aplica no paciente mesmo? Tipo, Sim, exatamente, aí, exatamente. então o pessoal vocês da física, tipo, do que tu faz especificamente então é trabalhar com esses materiais radioativos, tipo, Isso. lidar com eles, tipo É, assim, tudo envolvendo isso, né? Desde o recebimento do material, quando ele chega aqui no serviço, nós somos responsáveis, né? Se não somos nós que aplicamos no paciente, a gente não trata diretamente com o paciente, a gente não tem contato direto com o paciente, a gente só cruza por eles assim nos corredores, né? sim, sim. Mas, por exemplo, antes do paciente chegar, a gente já tem que deixar todos os equipamentos prontos para funcionando, calibrados, feitos testes, porque precisam ser feitos testes diários, né, nos equipamentos antes do início dos exames. A gente tem que fazer esses testes. Aí também todo o processo envolvendo, por exemplo, acontece muito de ter contaminações radioativas, né? Por exemplo, Hum. pinga alguma coisa no chão, ou alguma coisa radioativa no chão, ou no equipamento, qualquer coisa, a gente tem que dar um jeito de administrar isso. Não pode, tem que isolar a área, tem que fazer uma descontaminação. A gente usa, não sei se tu sabe o que é, mas os detectores Geiger, aqueles. Que aparece no filme do Chernobyl lá, na série do Chernobyl, Exatamente. Aham. para A detectar gente usa todos os dias esses. Eles não são tão grandes quanto aqueles, eles são mais moderninhos, assim, que os que a gente usa, mas são a mesma coisa, né? E para detectar radiação e, se for o caso, descontaminar e tudo mais, né? Uhum. E então, como é que é? Porque como é que é o processo, né? A gente esse radiofármaco ele precisa ser administrado no paciente. Por quê? Porque os radiofármacos que a gente usa para diagnóstico, eles são emissores de radiação gama, né? Principalmente os que a gente mais usa, eles são emissores de radiação gama. Então, esse radiofármaco ele vai se distribuir pelo corpo do paciente. Ele vai, por exemplo, é um radiofármaco específico para o coração. Então, ele vai ir para a região do coração. Lá, quando o fármaco estiver lá no coração, ele vai emitir aquela radiação gama, que vai sair do corpo do paciente. E aí, se ele tiver no que a gente chama, o nome do equipamento é gama câmara, né? Que é um equipamento de detecção de radiação gama. Então, essa radiação vai ser detectada e a gente vai conseguir ver exatamente aquela região do coração do paciente, o que a gente quer ver, né? Sim. É tipo uma ferramenta para tu mapear o corpo do paciente, vamos dizer assim. Isso, exatamente. E ao invés de jogar a radiação lá, como fazem em outras áreas, por exemplo, o radiodiagnóstico, ele joga raio-x que vai atravessar o paciente, vai chegar do outro lado, esse raio-x vai ser detectado e a partir da atenuação, né, do raio-x, tu vai conseguir ver o que tem dentro ali do corpo do paciente. Aqui na medicina nuclear, a radiação vem de dentro para fora, né?
Então aí tu tem a Uhum. detecção da parte de dentro que sai do paciente é detectada pelo lado de fora. Por isso que é importante que seja radiação gama, que ela tem que ter uma penetrabilidade bem grande, né? A radiação gama tem essa propriedade. Radiação gama é Sim, tipo. É fótons? É luz? Tipo. Onda eletromagnética. Não sei como é sim, que. É, né? Onda isso, são fótons, eletromagnética. são ondas eletromagnéticas, só que eles têm uma energia bem maior, então aí eles se encaixam ali no gama, e como são emitidos por um decaimento radioativo, né, um átomo decaiu, emitiu a radiação, então isso aí é a radiação gama, né? Uhum. É uma radiação que vem do núcleo mesmo, do Sim. átomo. E aí é radioativo porque, tipo. Quer dizer, é radioativo porque vem de decaimento, vamos dizer. É isso, simplesmente. Mas a questão de, tipo, ser perigoso ou não, eu não sei se a definição de um elemento radioativo é um elemento que quer dizer, é uma consequência dos elementos radioativos ser perigoso, vamos dizer assim, para o contato. A minha pergunta É, era, exatamente. Não, tipo, exatamente, não. Faz todo sentido isso que você está falando. Aham. Tanto que o setor que eu trabalho o setor não, o, eu sou do grupo de física médica e radioproteção, né? Então, sim, além de, por exemplo, deixar os equipamentos calibrados, além de administrar esses elementos radioativos, a gente ainda tem que gerenciar a proteção de todos, né? Tanto dos funcionários quanto dos próprios pacientes, né? Então, a gente não pode deixar que esses elementos radioativos vão para qualquer lugar de qualquer forma, né? A gente tem que se utilizar dos três princípios básicos assim que são da radioproteção, que é a distância, né? Que se eu tiver uma fonte pontual, por exemplo, a intensidade decai com o quadrado da distância, né? Isso para qualquer fonte de luz, nesse caso para radiação gama, quanto mais longe tu estiver, mais protegido tu vai estar, né? sim. O, o segundo princípio seria o tempo, né? Que é quanto menos tempo tu ficar naquela região que tem radiação, menos tu vai se expor, né? E o terceiro seria a blindagem, que seria se tu tiver uma proteção de chumbo entre tu e a fonte, a radiação vai ser atenuada e tu vai estar protegido, né? Então a gente tem que se utilizar dessas três coisas para garantir a proteção, a radioproteção, porque está associada à radioatividade dos funcionários e dos pacientes, né? Sim. Então, tipo, vocês fazem tanto trabalho, então, de. Ok, vocês entendem como funciona o mecanismo da radiação, vocês entendem como calibrar, vamos dizer, os equipamentos, deixar tudo isso certinho, mas também é como se fosse assim, vocês são os guias para as pessoas que vão porventura estar utilizando aquilo, mas não entender sobre os perigos, então vocês falam assim, tem que usar dessa ou daquela forma, eu não sei, tipo, Exatamente. Não, tá certo. Isso, exatamente. Inclusive, somos nós, os físicos, que são responsáveis por dar o treinamento nessa área, né? Então, interessante. a, a gente dá, por exemplo, toda semana a gente dá seminários, né? Que agora eles realmente estão mais difíceis por conta da pandemia, mas a gente tem conseguido retomar de um jeito ou de outro aos poucos, né? Porque é importante esse treinamento, esse conhecimento nessa área. Então a gente dá seminários para o pessoal daqui, né? Para médicos, para nós mesmos do grupo da física, para os técnicos sobre radioproteção, sobre o funcionamento dos equipamentos, sobre tudo que for importante, né, aqui no serviço. Sim. Tipo, para quem for utilizar, tipo, sei lá, os médicos, enfermeiros,
tipo, saberem manusear e tal, saberem. Exatamente. E coisas assim que nem são tão necessárias de saber, mas para eles, no caso, mas acaba sendo relevante, né? Porque conhecimento é uma coisa. Porque, inclusive, a gente, os residentes, aprendem assim, né? A gente fica montando seminários, a gente fica montando documentos, coisas que sejam relevantes a isso, e, e a gente vai aprendendo ao mesmo tempo que a gente vai passando para eles, porque justamente o objetivo da residência é tu aprender, né? É uma pós-graduação também. Né? Sim, sim. O Ó, o Vitor Vitor. perguntou. Quantos físicos estão Quantos aí? estão aí? Agora só eu. Mas aqui na medicina nuclear são 4 físicos contando comigo, né? Aí nas outras áreas eu não sei exatamente quantos são, mas são bastante físicos assim aqui no hospital. São 3 áreas, mas eu sei que nas outras áreas eu acho que acaba tendo até mais do que isso. Então não é um número tão pequeno assim de físicos quanto a gente acha, né? No grupo da medicina nuclear são 4 físicos. Na verdade, são 3 físicas e eu. Sou o único homem dos físicos. Interessante. Aí o pessoal, tipo, tem mais gente fazendo residência? Ou como é que é o grupo? Aqui na medicina nuclear, tem 2 residentes da física médica, né? Porque a física médica tem a residência de 2 anos, né? É o Então, curso de graduação de Física Médica daí. não nesse caso não é graduação, a residência é pós, né? Pós-graduação. Sim. Então, o curso a residência se estende por 2 anos, então uma pessoa entra a cada ano, então aí a gente classifica como R1 e R2, né? Residente 1 e residente Ah, 2. entendi. Como eu entrei esse ano, eu sou R1, e aí a pessoa que já entrou no ano passado é R2 e eu aprendo muita coisa com ela, né? A gente vai passando conhecimento e, e é isso. Tem 2 residentes da física médica, tem mais 3 residentes da medicina aqui no setor, também tem a residência em medicina. E eu sei que antes também tinha estagiários, mas agora quando começou a pandemia, o hospital tirou todos os estagiários que estavam trabalhando aqui, né? Sim. Tipo, agora, tipo, chegou o momento de pandemia e tal, aí tu continua indo pro hospital, tipo, os equipamentos continuam sendo utilizados, imagino. Tipo, claro, as pessoas não param de ir pro hospital, né? E aí, Uhum. a- vamos dizer assim, o hospital ele anda movimentado assim tanto quanto antes. Não, o objetivo é reduzir ao máximo o número de pessoas que não precisam exatamente estar no hospital, né? Sim, sim. Então, inclusive, isso tem diferentes planos de contingência do hospital, baseado no número de leitos disponíveis, né, que, que teria. Então, eu não lembro qual plano de contingência a gente tá, mas já é um dos últimos, né? A gente já tá em uma situação bem crítica, assim, e então começou a parar muitas coisas, assim, tipo cirurgias eletivas, né? Uh, Coisas que não precisam exatamente estar acontecendo agora, não estão acontecendo. Então, a movimentação dentro do hospital tá menor, sim. Tipo, mais uma pergunta sobre como é que é a tua perspectiva assim de dentro do hospital, né? Porque a maioria das pessoas estão fazendo quarentena, né? E então a gente não vê qual é a realidade
daí de dentro, tá ligado? Uhum. A perspectiva o que tu quer dizer? Do tipo, de quando vai voltar ou... Não, não, mas assim, bom, meio que uma coisa que tu já falou, né? Mas assim, tipo, como tem sido a dinâmica do hospital, né? Claro, tu trabalha tu trabalha então com a parte de radioproteção e de manutenção dos equipamentos, né? De física nuclear, que não é diretamente com Covid, mas com certeza, tipo, de alguma forma tu observa como é que o hospital se estruturou dessa forma, sei lá. Sim, aham. Então, eu acho que o hospital, ele tá fazendo bastante, ele tá bem preparado, né, para isso. Ah, do tipo, eles estão organizando bem isso, né, e assim, por exemplo, aqui no setor da medicina nuclear, de vez em quando tem exames em paciente ah, com coronavírus, né, de vez em quando tem. Então, aí, por exemplo, aqui, eles fazem todo um trabalho, né? De quando tem paciente, aí tranca ali o setor, vai entrar com o paciente só as pessoas que precisam, né? Uh, entrar com ele, vão fazer o exame, vão sair, e aí o pessoal da higienização vai fazer todo o caminho do paciente, onde ele pode ter contaminado, fazendo antes de liberar os equipamentos, antes de liberar o corredor e tudo mais, né? Então, o hospital está, ao meu ver, assim, está fazendo o que deve ser feito, né? Uh, mas mesmo assim, às vezes eu vejo que tem coisas que talvez não, talvez de pessoas que talvez dava para ter menos pessoas aqui dentro, entende? Uhum, Às vezes mais por uma questão burocrática acaba tendo gente que não precisava, sabe? sim. Bom, mas assim, mas assim, vamos dizer, então, mas a razão pela qual tu tá aí é que tu é um físico, estudou física, e na verdade, uma pergunta sobre por que tu foi trabalhar com física médica. Eu tenho imagino que talvez tenha sido por um interesse pela parte de radioatividade, eu não sei se tem, tipo, interesse por efeitos de radioatividade e tal. Eu não sei se tem a ver, né? Ah, acho que sim. É legal, acho legal. Primeiro, assim, eu sempre, durante a graduação, eu sempre gostei mais de física experimental, né? Sim. Então tá, eu fui fazer iniciação científica na área experimental, tudo mais, fiquei praticamente toda a minha graduação ah, em física experimental, mas aí, à medida que o tempo foi passando, eu estava trabalhando com nanopartículas, com nanomateriais, não sei o quê, só que meio que eu via, meio que eu preciso, às vezes, de uma motivação a mais, sabe? Tipo, algo. Eu parei e disse, não, mas eu preciso de algo que me inspire, sabe? Para eu conseguir. Porque o curso de física, tu sabe, né? É bem complicado, assim, de tu conseguir ir mantendo, né? De tu conseguir ir estudando e terminar a graduação, né? Sim, sim. Então, aí eu disse, não, eu preciso de alguma coisa que me motive, eu quero trabalhar com alguma coisa que me motive mesmo, né? Então aí eu fui, sei lá, pesquisando, vendo o que dava para ser feito, e aí meio que eu descobri que existia, né, a física médica, eu nem fazia ideia, assim, eu já tinha ouvido falar, mas não Porque a nem gente, entendia nada. que nem a gente já comentou uma vez, no curso de graduação, a gente não é exposto à realidade de que tu tem essa área que tu pode seguir, né? De física Exato, médica e tal. exato. Não, o nosso curso, para quem não sabe, a gente fez.
graduação em física ali na URGS, né? Eu e o Vini, né, Vini? Ah, e, e esse curso, ele é muito, totalmente voltado, assim, para a área acadêmica, né? Os professores, os nossos orientadores, todos os nossos colegas, todo mundo está olhando só, assim, para a área acadêmica, né? É meio que natural, assim, tu pensar, depois que eu me formar, eu vou fazer o mestrado, né? As pessoas nem perguntam mais se tu vai fazer mestrado, se tu vai fazer doutorado, porque todo mundo que se forma vai fazer, basicamente. Sim. E tipo, e a área de física médica é uma área que deve ser, que nem tu falou, tava buscando uma motivação, deve ser uma coisa, quer dizer, é uma motivação muito grande, né? Porque tu tá aplicando diretamente o conhecimento que tu obteve, né? Sim, exatamente. Era uma coisa que eu percebi que me inspirava, porque, assim, ahn, tu tá ajudando pessoas de certa forma, né? Sim. Então, Então tem algum motivo, assim. Eu ficava pensando, enquanto eu fazia pesquisa de iniciação científica na URGS, às vezes eu parava e pensava, bah, mas será que isso aqui vai ser usado algum dia, sabe? Tá, eu sei que isso aqui pode virar um artigo, pode ser publicado, as pessoas podem usar daqui a alguns anos para ter, sei lá, fazer alguma coisa que seja útil, mas mas eu sou mais imediatista, sabe? Eu quero meio que as coisas funcionem mais rápido, sabe? Sim. Né? Então aí eu busquei essa área e tá sendo legal. Sim. Tu falou, tu trabalhava então com, na iniciação científica, trabalhava com física experimental, tu falou nanopartículas e tal, né? Que já era uma, vamos dizer Uhum. assim, já é um contato mais direto, quer dizer, fazer um experimento é um pouco, é até um contato mais direto com o que tu tá fazendo do que trabalhar com teoria e tal. Mas aí Aham, depois, sim. depois tu fez o teu trabalho de conclusão já voltado então um pouco para já puxando então para a área de física médica, né? Como é que foi Uhum. o trabalho que tu fez? Então, primeiro a minha primeira iniciação científica era meio que associado ao uso de raio-x para análise de DNA, né? Então, Ah, sim. eu já tinha visto alguma coisinha que eu achei legal, sabe? Mas aí, como eu não tinha bolsa nessa iniciação científica, eu precisava de bolsa, Aham. eu meio que fui para outra área que era mais voltada a nanopartículas, que não tinha tanto a ver com física médica. E aí, e Tipo aí assim, eu só um fiquei bastante. parênteses. Só um parênteses, nanopartículas seria uma coisa mais aplicável, talvez, para física de materiais, esse tipo de coisa? É, nanopartículas até dá para tu aplicar, por exemplo, na física médica, mas assim, no grupo onde a gente estava trabalhando, tinha mais a ver com materiais mesmo, assim, catalisadores e coisas bem específicas, assim, daquela área, né? Uhum. Tinha bastante coisa, eu aprendi muita coisa lá, bem, assim, a gente usava muitas técnicas que usavam radiação, então tudo que eu aprendi lá, hoje eu consigo aplicar, né? Sim, foi, Então não foi, foi foi, uma escola de qualquer forma, né? foi uma escola de qualquer forma, exatamente. Ah, e, e aí justamente eu senti essa necessidade de ir mais para uma área mais imediatista, né? Mais que me inspirasse mais. E E aí eu falei pro meu orientador da época que será que não dava para a gente usar nanopartículas porque eu sabia, eu já tinha lido artigos que estavam usando nanopartículas em medicina nuclear, né? Desculpa, em física médica, né? Ah, e aí ele disse, dá, vamos ver, não sei o quê, e aí Brotou meio que aquela ideia, aquela exatamente. esperança. Não, vamos ver, eu só quero que tu me mostre esses resultados aqui antes. E aí ia pedindo mais coisas e ahn,
E aí, no final das contas, nunca chegava essa física médica, né? Então, então aí eu meio que comecei a procurar um orientador ali na URGS que talvez conseguisse me ajudar com isso, né? Sim. Porque não existe o curso de física médica na URGS, então meio que tinha que ser alguma eu tive que inventar alguma coisa que se encaixasse, se aplicasse um pouco ali, né? Tinha que Uhum. inventar alguma coisa. E aí eu tive uma cadeira bem legal, com uma muito, assim, bem determinante, assim, que foi a cadeira de radioquímica com a Fernanda Stedley, né? E lá a gente via radioquímica, a gente via física nuclear e, inclusive, via um pouco de aplicação em física médica, né? Uhum. E aí, aí eu falei para ela, bah, será que a gente não pode fazer um TCC em alguma coisa do tipo e tudo mais, né? E ela, E aí ela, ela disse, não, ela trabalhando, tipo, não trabalhando diretamente com física médica, mas a professora, eu acho que ela é da química, né? Tipo, então, isso, mas com algum ela é, conhecimento que te. exatamente, é. Ela é formada em química, mas a pós-graduação dela é em física, então meio que ela atua nessas duas áreas, mas ela é do Instituto de Química ainda assim, né? Uhum. Mas aí eu comentei com ela, né, sobre isso, e aí ela achou uma boa ideia, né? Achou, bah, podemos fazer, né? Uhum. Só que na época eu não fazia nem ideia do que era a residência em física médica. Eu estava meio pensando em fazer um mestrado em física médica, né? Uhum. Só não sabia nem onde, né? Porque eu acho que por aqui nem tem algo assim. Uh, e aí teve um dia que eu estava conversando com o Vitor, não sei se o Vitor está ainda aí assistindo a gente, mas eu estava conversando com o Vitor e ele falou assim, bah, por que tu não fala com o Daniel Serafim? Porque ele foi para a área da física médica, né? Aí o Vitor não sabia me dizer exatamente uh, de qual área da física médica, o que ele estava fazendo. Mas ele me falou que o Daniel Serafim tinha se formado na URGS que nem a gente e tinha ido para essa área. E aí eu fui catar, né? O Vitor aí. Aí eu fui catar. Aí, Vitor, obrigado, tá? E aí eu fui catar o Daniel e aí eu, sei lá, eu fui lá e enchi o saco dele mesmo, né? Bah, o que tu faz, né? Essas coisas assim. E aí ele me falou da residência, falou como é que era, tudo mais, e aí eu fiquei bem interessado, né? Que seria uma coisa que ainda tem pesquisa, só que 80% do tempo é mais aplicação disso mesmo, né? A gente fazer com que as coisas funcionem com a física que a gente já sabe, né? Sim. Poder finalmente ver Uh, aquilo, se transformar aquele conhecimento todo acumulado em uma coisa útil, né? Uma coisa. uhum, exatamente. Ó, o Vitor aí, que honra. Uh, uma coisa útil. E aí, não que pesquisa não seja útil, com certeza é totalmente útil. Inclusive, eu penso muito em voltar para a área acadêmica, né? Porque Uhum. é uma coisa que eu gosto muito. Uh, e aí, eu fui falar com o Daniel e tudo mais, e ele me explicou como é que funcionava. E aí, eu gostei, né? Estudei para a prova da residência aqui no Clínicas. E aí, inclusive, falando do TCC, que era o que tu tinha me perguntado, e eu tô É. enrolando até agora, né? Uh, aí a gente veio aqui no hospital, na época, eu ainda estava na graduação, a gente veio aqui no hospital, eu, Ah, a Fernanda, já com essa conexão no hospital, já no trabalho de conclusão, então, tipo. sim, exatamente. Porque aí a gente veio aqui meio que tentar procurar, porque a gente não tinha o que fazer no TCC, né? O que a gente vai fazer? Uhum. Vamos falar com o pessoal do hospital, porque o Hospital de Clínicas tem um vínculo com a URGS, né? Uh,
Então aí a gente veio aqui ver, tem alguma coisa que vocês, sei lá, queiram saber, né? Alguma pesquisa que possa ser feita, que possa ajudar de alguma forma e tal. E aí veio a ideia, né? Eles aqui do hospital trouxeram a ideia de analisar o quanto de material radioativo era capaz de atravessar uma luva de, de, que a gente, agora eu também, uso muita luva para manipular material radioativo e sempre acontece de contaminar a luva. Né? Então, eles queriam saber o quanto estava passando de material radioativo através da luva, né? Uhum. Porque eles não sabiam isso. E, e aí a gente, legal, e aí a gente fez experimentos relacionados a isso, inclusive a gente usou o acelerador lá do implantador iônico, lá do laboratório de implantação, Ah, né? o acelerador de partículas. O nosso mini É, LHC. exatamente. Para analisar, para fazer essa análise. E aí a gente descobriu que a gente analisou 3 tipos diferentes de luva e 2 deles passavam, sim, bastante material radioativo por elas, né? Por essas luvas. Então, na real, Então, o trabalho de conclusão agora, lembrando, foi uma pesquisa super super útil, super direta, uma conclusão muito forte que tu conseguiu, né? Tipo, ok, das 3 luvas que vocês tinham, vocês chegaram à conclusão de que 2 delas não protegiam o suficiente. exatamente. E são luvas que são usadas, inclusive, até hoje no hospital, né? Ah, o Vitor perguntou que medo dessa luva. Você usa dosímetro por aí? Sim. O meu dosímetro tá no. Para quem não sabe, dosímetro é um negocinho pequenininho que a gente precisa deixar aqui no peito, na altura do tórax, o tempo inteiro, porque esse é um aparelhinho, na verdade é um cristalzinho que ele fica absorvendo ele fica absorvendo a energia que é depositada ali, né? Devido à radiação do ambiente ou da fonte que está ali. Então, esse dosímetro, no final do mês, ele é enviado pro fornecedor de dosímetros, eles fazem uma análise nesse cristal e veem quanto de radiação foi absorvida, né, naquele cristal e fazem uma estimativa de dose do meu corpo inteiro. Então aí inclusive são os físicos que gerenciam as doses de todos os funcionários, né? E a gente tem que saber, essa pessoa está recebendo muita dose. A gente tem que mudar alguma coisa, entendeu? Inclusive existem normas que delimitam limites para doses. Eu falo doses porque o termo é dose absorvida, né? Mas é a energia que foi depositada naquela pessoa, né? Então, essas doses, essa energia depositada pode ter efeitos, dependendo da dose, pode ter efeitos mais tarde, né? Se for doses muito altas, pode gerar câncer e tudo mais. Se forem doses muito mais altas, podem ter efeitos mais imediatos, queimadura da pele e problemas assim, né? O segundo perguntou. Fez uma pergunta. Não, só ia dizer que a gente também, para quem manipula também, a gente usa um dosímetro de pulso, que ele fica aqui mais perto do. A gente usa 2 dosímetros, né? Eu lembro agora, lembrando agora, uma das conclusões no trabalho de conclusão tinha sido que uma das luvas, fazendo uma projeção assim, para a quantidade de radiação que uma certa luva absorvia no ano, ultrapassava a dose máxima de. Eu não sei se está correto isso que eu estou falando, mas ultrapassava a dose máxima permitida, vamos dizer assim. Foi uma das coisas que Sim, vocês. sim. Que se a pessoa. Uma das conclusões é que a pessoa poderia trabalhar no máximo 12 horas por dia com aquela contaminação das luvas, né?
12 horas por dia, não, desculpa, 12 horas por ano, né? Nossa, 12 horas por ano é muito pouco, né? É muito pouco, exatamente. Então, se, claro, se ela contaminasse com aquele cálculo que a gente tinha feito, mas normalmente as contaminações são com concentrações bem menores, né? Então acaba não sendo Ah, tá. tão extremo assim. O segundo perguntou, acho que quando a gente estava falando de dosímetros, mas isso, mas isso aí não é para melhorar os protocolos de proteção radiológica? Sim, com certeza. Inclusive a gente quer manter esse esse trabalho, né? Um dos meus objetivos aqui é continuar esse trabalho, né? Porque, assim, uma das coisas que eu aprendi na vida de física experimental é que tu não pode garantir as coisas se tu só usou uma técnica, por exemplo. A gente só usou aquela técnica com RBS, entende? Pode ser que tenha algum parâmetro que não esteja ótimo. Então, a gente precisa usar várias, antes de proibir as luvas desse tipo, por exemplo, a gente tem que analisar melhor, fazer estudos melhores para talvez virar uma norma, virar um protocolo, algo assim, porque só com aquele meu estudo talvez eu estivesse um pouco equivocado, porque, por exemplo, uma das coisas que a gente observou é que o próprio feixe da radiação do implantador, ele esquentava um pouquinho aquelas luvas, provocando umas manchinhas escuras, né? Ali onde o feixe encostava, onde o feixe tocava, né? Então, será que esse aquecimento não gerou uma passagem maior? Eu não sei, eu vou ter que uma passagem de material radioativo maior do que a verdadeira, entende? Uhum. Então, eu não posso sair afirmando tanta coisa só com aquele meu trabalho de TCC, né? Então, o objetivo é continuar essa pesquisa, fazer mais. Eu já tenho algumas coisas em mente que a gente pode melhorar e melhorar essa pesquisa, e aí sim a gente pega e muda o protocolo, muda as normas, muda o que for necessário para evitar uma exposição desnecessária, né? Pô, isso é interessante, porque na verdade é uma mistura entre é onde se une o que a pesquisa acadêmica e uma aplicação direta da física de radiação, sei lá, né? Uhum. É, E aí todos esses protocolos, essas normas, elas vêm justamente desses estudos feitos por físicos, feitos que nem o estudo que tu fez no TCC, né? Tipo, sim, sim. É toda a base da física que é aplicada hoje no hospital. Teve muita pesquisa por trás, teve muita pesquisa básica, inclusive, né? Porque pesquisa básica, eu digo pesquisas, experimentos ou ideias que foram feitas sem nenhuma pretensão de aplicabilidade no futuro, né? uhum. Então, que acabaram sendo usadas. A própria radioatividade, né, do Becquerel e da Marie Curie, eles, imagino eu que eles não tiveram, quando eles estavam descobrindo isso e fazendo experimentos, no início eles não tinham pretensão nenhuma em usar em medicina nuclear, eles só queriam entender aqueles fenômenos, né? Sim, sim, Entender a física a química por trás. E hoje em dia é algo super importante, né? sim. Só pela vontade de tu querer entender como as coisas funcionam, às vezes tu acaba descobrindo como elas funcionam e beleza, tu pode usar isso pra fazer coisas. Tipo, Exatamente, exatamente. a gente tá, tipo, com 50 minutos agora de live, tem mais 10 antes de acabar, né? Ah, Tem um limite de 1 hora, né? passou Aí super rápido. tem rápido, né? Tipo, a gente vai engatando um assunto no outro. Mas ainda tem uma parada outra parada, tipo assim, tudo que tu falou aí foi super claro, super didático e tem uma razão. Tu tem um interesse, um background em ensino de física também, né? Tipo.
Deu muita aula de física. Na verdade, assim, de teoria de ensino de física eu não sei nada, né? Do tipo, eu não. A gente fez. A gente fez a graduação, o bacharelado. A gente não teve cadeira nenhuma de como dar uma aula, né? Sim, sim. Mas trabalhou, tu deu Mas, muito tempo aula no PEAC, isso é uma coisa que eu sei, né? Tipo, sim, sim, sim. Eu dei bastante tempo. Para quem não sabe, o PEAC é o Projeto Educacional Alternativa Cidadã, que é o cursinho popular, cursinho pré-vestibular popular ali da URGS, né? E na época o pessoal estava precisando de professor de física, professor voluntário de física, e aí eu peguei e fui, né? E aí, mesmo sem conhecimento na área. Mas à medida que eu ia dando aula, cada aula que eu dava, eu aprendi um pouco mais, né? Ó, Fernanda, sai daí, melhor professor de física. Ah, ó, mentirosa. o pessoal sabe de quem estão falando, né? Mas aí no caso o PEAC, então era tipo, é o curso, ele é uma parada da URGS mesmo e ela é oferecida para tipo alunos de escola pública para se preparar para Enem, esse tipo de coisa, né? Não sei se é Não, bem isso. não é assim, não é algo que a URGS, por vontade própria, gera, né? São pessoas dentro da URGS, pessoas que têm vontade de fazer essa mudança elas criaram uma estrutura por trás e isso vai se mantendo com voluntários o tempo inteiro. E a ideia é Uhum. justamente essa, pegar pessoas que normalmente teriam mais dificuldade de entrar por questão, enfim, de raça, de uh, financeiro, de às vezes de idade, de coisas que. Então, o objetivo é pegar principalmente alunos que não teriam acesso, por exemplo, a um cursinho pré-vestibular pago e dar aula para essas pessoas e não só por isso o projeto, né? Não só dar aula para passar, mas também para como ser pessoas uh, pensar o mundo, né, de uma forma às vezes diferente, às vezes menos, sei lá, menos racista, menos homofóbica, menos coisas do tipo, né? Inclui, o PEC também se propõe a isso, né? Sim. E um, e aí o objetivo é colocar essas pessoas dentro da URGS que normalmente não estariam por todo esse problema de estrutural da sociedade, né? Sim. Pô, muito legal. Aí, tipo, tu participava como voluntário dando aulas de física, fazendo monitorias de física, né? Uhum. Com certeza, a maneira como tu expõe o que tu faz hoje em física médica, por exemplo, é de uma maneira muito clara. Então, por toda a experiência, imagino que tu teve também no PEAC, também sendo professor, né? Então, mesmo voluntário, mesmo tipo fazendo esse trabalho voluntário, tu Sim, não, com certeza. Bah, eu aprendi ganhou muito. muito. Não, com certeza eu ganhei muito mais do que os alunos dando aula, assim, porque eu aprendi muito. Não, não digo que eu sou um ótimo, nossa, eu sou um grande palestrante hoje, mas eu quero dizer no sentido de aprender mesmo coisas para a vida, né? Às vezes de ser uma pessoa menos arrogante, às vezes de, sei lá, de se expressar melhor também, né? Porque tu acaba te obrigando a fazer isso, senão tu não dá aula, né? Sim, mas pode crer, ensinar é uma coisa que a gente aprende bastante, né? Quer dizer, eu não sei dizer muito, porque eu não. Mas, enfim. Mas é legal, eu gostava bastante de dar aula, assim. Eu acabei parando por conta das cadeiras do TCC, de coisas que eu não estava mais conseguindo fazer nada direito, né? De tanta coisa que eu estava fazendo, Sim, mas era uma coisa que eu gostava muito, é muito bom dar. Eu gosto bastante de dar aula, é bem legal. sim. Bom, tu falou que antes de ter começado o esquema da pandemia, né? Ali, aí vocês da física, do grupo da física médica, do grupo, não sei se é só do grupo de física nuclear, vocês dão tu falou que vocês dão seminários para os médicos, não sei.
que vão sobre radioproteção e tal. Certo? Isso também. É, uhum, sim, com certeza. Hoje, muitas vezes eu me sinto mais confiante, às vezes, né, para estar dando, sei lá, um seminário, para estar explicando alguma coisa. Muito provavelmente é por causa disso, né? Uhum. Às vezes eu sei me expressar melhor por causa disso, né? De ter dado tanto tempo aula, né? Porque, acho que sim. Acho que estamos chegando no final. O papo Uhum. fluiu muito, muito tranquilo. Tipo, vai fechando uma Aham. hora. Mas aí, tipo, pra terminar, poderia perguntar assim, por exemplo, é, primeiro assim, tem alguma parada que tu acha que eu poderia perguntar sobre, tanto sobre o teu trabalho como o que tu faz na residência em física médica ou na pesquisa que tu fez no TCC, ou sobre alguma coisa assim que tu acha que é interessante que eu poderia perguntar, mas não toquei nesse assunto? Uhum. Ah, tá, sim. Uma coisa que eu acho legal de falar é o fato de que aqui a gente trabalha assim com 90% dos pacientes são pelo SUS, né? Uhum, São pacientes SUS, certo? E aqui a gente trabalha com uma tecnologia assim, incrível, sabe? Por exemplo, o PET, que é um dos tipos de exames que a gente faz em pacientes SUS também, funciona a partir da emissão de pósitrons, né? Que são uhum. a antimatéria do elétron, né? Se vocês, pessoal, forem pesquisar no Google, antimatéria é um negócio absurdo, né? A gente vai ver assim no final do curso, né, Vinícius? São umas coisas. Antimatéria é uma coisa super complexa, super, né? A E a física gente moderna. pega física super moderna, né? E a gente pega essa antimatéria, a gente pega esses antielétrons, que são a antimatéria dos elétrons, elétrons com carga positiva, e se utiliza disso para gerar um diagnóstico, às vezes, sei lá, de um câncer ou de algo assim, né? Então, eu acho super legal, talvez, frisar, né, que o SUS ele é uma coisa muito importante para nós, que ele traz coisas que o SUS é uma coisa que tem que continuar, sabe? Apoiem o SUS aí, gente, deem força pro SUS, que é uma coisa Pode muito crer. importante. E estudem também sobre o SUS, porque é um negócio muito massa, sabe? Tipo, tudo na nossa vida está associado ao SUS, não é só. Tipo, o saneamento básico que tu tem na tua casa é por conta do SUS, sabe? Todos nós temos, precisamos do SUS, então não é só quem é pobre, defendam o SUS, porque isso, o pessoal ali comentando, defendam sim o SUS, porque o SUS é muito importante, é importante pra caralho. Pô, legal. Frisou, né? Tipo, é saúde pública com uma tecnologia super, super sofisticada, né? E é uma coisa, tipo, gente É, super profissional, super qualificada trabalhando e tal. Pô, uhum, exato. obrigado, Léo. Muito obrigado por essa conversa que foi, tipo, muito boa. E obrigado por todo mundo que estava assistindo aí. Agora Eu que agradeço. vai voltar para casa, voltar do hospital para casa, espero um bom retorno, bom Aham, valeu. descanso. Foi bom falar contigo, Vini. Eu tava com saudade de falar contigo. Sim, E eu também obrigado a tava. todo mundo aí que assistiu. Vamos voltar a Valeu, se falar gente. mais. Vamos. Valeu, pessoa. Tchau, gente. E para quem tiver aí interesse nessa área, me chama que a gente conversa. Eu já veio várias pessoas me perguntar sobre física médica, né? Porque é Sigam ele uma no coisa que as Instagram. pessoas não sabem. Hã? Sigam o Léo Pessoa no Instagram. Me sigam lá. 10 segundos, vai acabar. Tchau. É isso aí. Tchau, gente. Tchau, Vini.